Olá, boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira medidas de combate ao tabagismo e regras para uso de carros apreendidos. Os 2 projetos podem seguir direto para a Câmara se não houver recurso de 9 senadores para que eles sejam votados em plenário. De acordo com o texto, quando um carro apreendido não tiver a propriedade identificada, após vistoria e exame pericial, ele poderá ser encaminhado para uso dos órgãos de segurança pública. Se houver uma identificação futura do proprietário, o veículo será retirado de circulação. Além de reforçar a frota das forças de segurança da União, Estados e Distrito Federal, a ideia da proposta é desafogar os depósitos dos Detrans. Hoje nós temos os pátios das delegacias da Polícia Federal abarrotada de veículos, da Polícia Federal do mesmo jeito, dos órgãos ambientais de controle também da mesma forma, e esses veículos sendo depreciados no tempo e quando autorizado o leilão lá no final do processo, depois de esgotadas todas as vias administrativas e judiciais, quando faz o edital para o leilão, o bem já não tem valor nenhum. Os senadores também aprovaram medidas para desestimular o contato de crianças e adolescentes com o fumo. O projeto proíbe, por exemplo, a propaganda de cigarros, o uso de aditivos que deem sabor e aroma aos produtos, a venda de cigarros em máquinas automáticas e a exposição dos produtos nos locais de venda. Também altera o Código de Trânsito para enquadrar como infração gravíssima o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos. Em 89, nós tínhamos 33% da população fumante. Hoje, nós somos menos de 10%. Então, isso é um trabalho exitoso, uma política exitosa, com uma bela iniciativa de um senador, de um ministro, que lá atrás teve a iniciativa de enfrentar as grandes corporações, que a gente sabe que é o lobby, porque eu enfrentei esse aqui dentro da casa e foi muito importante para mim. Parece um detalhe a exposição ao lado do pagamento no caixa comercial, mas não é. É uma propaganda induzida. Parece que aquela capa, aquela propaganda é tão chamativa, tão sedutora, parece que não compromete. E nós avançamos, senador Roberto, muito. Quando se falava eliminar a propaganda de cigarro, era o caos nessa casa. Essa luta não acabou, ela continua, não é? E é importante afirmar que há uma retomada da cruzada das companhias produtoras de cigarros contra tudo que foi construído ao longo dos últimos anos. A gente já vê coisas que nós conseguimos ao longo do tempo eliminar internacionalmente que já passam a ser quase que uma prática corriqueira. Por exemplo, quem assiste filmes atuais, não são nem filmes de época. A quantidade de pessoas, inclusive os teoricamente heróis dos filmes, aparecem fumando. Fumar aparece como uma coisa absolutamente normal. Nós damos um passo a mais. O primeiro passo foi dado quando eu ocupava realmente o Ministério da Saúde. Isso já teve efeito sobre vidas. Poupar recursos de tratamento. O que se gasta em matéria de recuperação de doenças causadas pelo fumo é uma enormidade muito maior do que os impostos arrecadados. Os senadores aprovaram também projeto que permite a apreensão de arma de fogo como medida protetiva a vítimas de violência doméstica. Essa proposta vai a plenário. Aprovaram ainda convite para que o jornalista Glenn Greenwald venha à comissão falar sobre as mensagens atribuídas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, quando Moro era juiz federal. Glenn é editor do site The Intercept Brasil, que publicou as conversas. E hoje, pela manhã, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, promulgou a primeira emenda à Constituição brasileira. É a 101ª emenda à Constituição brasileira. Ela autoriza militares a acumularem cargo com as funções de professor ou profissional de saúde.
Quem acompanhou a sessão solene e fala sobre isso com a gente ao vivo é a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. A emenda constitucional que foi promulgada agora há pouco autoriza os bombeiros e policiais militares dos estados, municípios e Distrito Federal a acumular seus cargos com a função de professor e profissional de saúde nas redes estadual e municipal. O senador Antônio Anastasio, o senhor foi o relator da proposta. Nesses casos, qual é o teto de remuneração? Bem, boa tarde. A PEC 101 foi promulgada hoje. O teto de remuneração é aquele vigente em cada estado, em cada município, pela lei local. Em Minas Gerais, por exemplo, é a remuneração do desembargador. Na União, que não é o caso, é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Em cada esfera, ou é o governador, o prefeito ou alguma autoridade judiciária, conforme a lei local. O senhor acatou uma emenda de redação sobre qual é a prioridade no caso do desempenho da função. É verdade, porque nós colocamos, tornando explícito que a precedência será sempre da função militar. É bom lembrar que essa emenda constitucional, ela permite que os servidores militares dos estados e municípios possam também exercer atividades na área relativa à saúde e à educação, com bons profissionais. É claro que o teto será observado, a soma dos dois salários não pode ultrapassar os tetos e haverá precedência da função militar. Se houver um choque na compatibilidade de horários, que é a exigência constitucional, terá sempre preferência à função militar. Senador, essa medida é um ganho também para a administração pública, não? Não há dúvida. Primeiro, porque permite a utilização dos serviços da área de saúde e no magistério de profissionais altamente qualificados, que poderão também, em novo concurso, obter esse segundo cargo. Em segundo lugar, em razão da existência do teto, pode ser que eles acabem exercendo as duas atividades, cuja soma dos dois salários bata no teto, então eles não recebem o valor completo dos dois cargos, e se os dois cargos fossem ocupados por pessoas distintas, haveria até uma despesa maior. Mas o mais importante é poder contar com profissionais qualificados para exercer atividades em áreas muito importantes e que são consideradas prioritárias da saúde e do magistério. Já vi, inclusive, casos de profissionais respondendo a processos por acúmulo de função, o que vai ser resolvido agora, então. É verdade, era até uma injustiça, porque essa exceção constitucional que permite a acumulação já abre a exceção no caso de saúde e de magistério, de professores, para todos os servidores civis. Por que não estender também a servidores militares dos estados, dos municípios e do Distrito Federal? Então, felizmente, houve essa aprovação, esse reconhecimento tanto no âmbito do Senado como da Câmara. A emenda foi aprovada nas duas casas e hoje foi promulgada sob o número de emenda 101 e que permitirá a correção dessa injustiça, dessa desigualdade e, volto a insistir, permitindo que haja também da administração pública o ingresso de quadros qualificados nessas áreas. Certo. Senador, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde. André? Muito obrigado, Isabela. A venda de 8 das 13 refinarias da Petrobras, autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. A autorização para a venda de refinarias foi dada pelo CAD em 12 de junho. Atualmente, o Brasil tem 17 unidades de refino, 13 operadas pela Petrobras. O representante do Ministério de Minas e Energia disse que essa concentração inibe a entrada de novos investidores. A venda das 8 refinarias, segundo ele, aumentaria a competição e reduziria o preço dos combustíveis e a dependência das importações. Se não houver investimentos na área de refino, só tem uma saída para a garantia do abastecimento no país. É importante. E para importar, nós precisamos de ter infraestrutura adequada para recebimento desses derivados. O senador Jean Paul Prats, que solicitou a audiência, questiona o acordo homologado pelo CAD. Para ele, o procedimento não foi correto, pois não foi detectada a prática anticompetitiva da Petrobras que justificasse a venda. Não há que se falar numa questão de dominância nesse sentido que a Petrobras é um vilão, que é ela que produz, que faz todos os automóveis andarem, né? É ela que move o mercado de combustível. Ela tem uma posição dominante decorrente da história, do processo histórico. Né? Você não pode quebrar usar uma justificativa dessa, minha opinião, para quebrar uma empresa pela metade. Você tirar os pés, como eu tenho dito, tirar os pés dela no mercado, que é, na verdade, o que está sendo feito. Para este consultor, a venda das refinarias não garante a queda no preço dos combustíveis.
O insumo que vai ser usado nessas refinarias, o comprador, o eventual comprador, ele vai ficar preso a um contrato, provavelmente com os atuais fornecedores. No caso, uma pequena parcela de importação e majoritariamente a Petrobras. Este outro especialista afirma que a Petrobras é capaz de refinar combustíveis com custo inferior aos que os futuros compradores conseguirão. Aí eu chego lá num custo por litro, Petrobras 1,337, comprador 2,001. O aumento no custo do médio dos derivados, com a privatização das refinarias, é de 66,8%. Não vai haver redução nenhuma de preço. Matematicamente, é impossível haver redução de preço com a privatização das refinarias. No Senado já foram aprovados a realização de auditorias sobre o acordo e requerimentos para ouvir o presidente do CAD e o da Petrobras. A venda está prevista para ocorrer até o fim do ano que vem. A inclusão de problemas como mudez e gagueira no rol dos impedimentos que caracterizam a pessoa com deficiência e apoio a entidades que dão assistência a crianças e adolescentes. Temas de projetos aprovados hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Entidades acolhedoras são como guardiões de crianças e adolescentes. Cabe-lhes prestar assistência, inclusive material. O projeto faz um reconhecimento do fato e reorienta o destino dos recursos do programa Bolsa Família. Em vez de serem repassados às famílias, os benefícios serão pagos às entidades responsáveis pelos cuidados das crianças e adolescentes, até quando a situação do acolhimento perdurar. Outro projeto aprovado pela comissão procura fazer justiça às pessoas que sofrem com problemas de comunicação, como mudez e gagueira. Esses impedimentos passam a ser considerados deficiência. Os impedimentos para se comunicar e se expressar constituem barreiras adicionais e acarretam intenso sofrimento. Cidadãos que sofrem de mudez ou de gagueira não se veem incluídos nas proteções sociais devidas às pessoas com deficiência. A Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens considera a gagueira, por exemplo, como uma deficiência. Aliás, vários países fazem isso. Vai ser instalada hoje, em sessão do Congresso Nacional, uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o uso das fake news nas eleições de 2018. A sessão está marcada para daqui a pouco, às 14h. Tem que ser apurado. E o Congresso Nacional é o lugar mais apropriado para abrir realmente uma investigação e chegar às pessoas que estão praticando isso, inclusive autoridades. Isso tem que ser apurado e tem que ser punido. As pessoas não têm a dimensão do que é uma notícia falsa, mentirosa, pode prejudicar a vida profissional, pessoal, social, política, econômica de alguém. Então, nós comemoramos o avanço, né, dessa sociedade digital que trabalha com inovação, com tecnologia, mas não pode permitir que seja a serviço de uma coisa que faz tão mal quanto a fake news. O dano que uma fake news causa, ela é um dano, às vezes, irreparável e atinge uma universalidade de pessoas. E é um comportamento que tem repercussão não só no aspecto do dano moral, que aí entra em cena a responsabilidade civil, mas também no aspecto criminal, quando você utiliza uma ofensa, uma fake news, e aí você pode estar ofendendo a honra, a dignidade ou honra, decoro, em crimes já estabelecidos no Código Penal. Nós temos que compreender que liberdade de expressão acaba onde começa o Código Penal. Não é porque a pessoa está por um meio digital, está atrás de um computador, atrás de um telefone, que ela pode cometer injúria, calúnia, difamação, ameaça. Então, essas questões precisam ser discutidas. O relator da CPI de Brumadinho, o senador Carlos Viana, é o nosso entrevistado de hoje. Ele detalha informações sobre o relatório final da CPI, apresentado nesta quinta-feira, que aponta a responsabilidade da Vale na tragédia. Olá,
O relatório final da CPI de Brumadinho foi aprovado e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, relator da CPI. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todas que nos assistem e a todos também. Senador, o relatório pede o indiciamento de 14 pessoas físicas mais 2 pessoas jurídicas, Sim. né? Entre elas os executivos da Vale e as empresas. Qual o senhor acredita que foi o papel, a responsabilidade dessas pessoas na tragédia? Bem, em primeiro lugar, nós procuramos identificar dentro da legislação brasileira os crimes que mais se aplicavam àquela questão, ao desastre de Brumadinho. E entendemos ali, já pela experiência que nós temos da legislação, a questão do crime ambiental com lesão corporal, porque morreu gente. Nós temos também o crime de omissão, que ficou muito claro dentro da estrutura empresarial da Vale. O que é isso? A empresa sabia claramente dos riscos, a empresa sabia que a tragédia poderia acontecer, mas não tomou as providências necessárias para que não se repetisse de uma forma pior o que aconteceu em Mariana. Então, tanto a Vale quanto a Tuvsud, que deu as informações falsas em um laudo que as autoridades não foram informadas corretamente sobre a gravidade da situação da barragem, as duas empresas responderão por omissão e também pela questão do dano ambiental com lesão corporal, que é uma condenação que leva a uma série de indenizações para o Estado e também para as comunidades. E no caso dos funcionários da Vale, ficou muito claro também que desde os gerentes que lidavam diretamente os técnicos com a lama, até os que estavam no patamar mais alto da empresa, recebiam as informações sobre o que estava acontecendo lá. E é uma constatação... Eles tinham noção da dimensão do problema, da dimensão do risco, senador? Eles tinham toda a clareza de que a barragem poderia romper. Em junho de 2018, por exemplo, 7 meses antes, eles começaram a fazer um procedimento para tentar saber o que é que estava dentro da barragem, porque eles não sabiam o que tinha lá dentro. E houve um fraturamento, a barragem começou a romper. Eles correram, pararam o procedimento e na madrugada ainda começaram a fazer uma série de pequenas obras para conter aquele vazamento. E nem 7 meses antes da ruptura. 7 meses antes. Nem assim houve o acionamento de um plano de emergência para que as pessoas fossem retiradas e a barragem pudesse ser analisada de uma forma mais profunda. Não é? É muito ruim a gente hoje pegar um relatório como esse que nós estamos apresentando, com quase 400 páginas, e a gente ter a certeza de que essas pessoas poderiam estar vivas, que as famílias poderiam estar aí com as filhas, os filhos, poderiam estar com as esposas, as propriedades, sãos e salvos, se o procedimento tivesse sido correto, se a cultura da preservação, inclusive da vida, tivesse sido praticada. É algo... Mas agora, já que nós tivemos esse crime, buscar na justiça as reparações e também as condenações. E nós temos 14, entre o ex-presidente, os diretores, até os técnicos, todos eles, ao nosso ver, envolvidos com essa questão da barragem com rompimento. E nós pedimos o indiciamento, inicialmente por homicídio culposo. Mas entenderam os senadores, em maioria, que nós deveríamos trabalhar com a proposta de homicídio por dolo eventual. Ou seja, assumiram o risco de cometerem um crime e não tomaram providências para evitar. Mas não é o que o senhor acredita, não, né? O senhor acredita que é um caso de homicídio culposo. Porque eu fui um voto vencido. Mas por que isso? Porque eu me baseei na experiência da legislação brasileira. O caso de Mariana, por exemplo. Nós tivemos 20 mortos em Mariana, houve lá uma denúncia por dolo eventual. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região desqualificou o crime de homicídio. E nesses casos o que acontece? O inquérito é devolvido, o processo é devolvido, e aí para se refazer a denúncia. Nisso você leva 1, 2, 3 anos para poder dar uma resposta às famílias. A nosso ver, inclusive com toda a assessoria do Senado, não foram poucas pessoas, o crime por homicídio culposo era o do qual não se tinha dúvida nenhuma sobre a responsabilidade das pessoas. O dolo eventual... E geraria punição, né? Geraria, de uma maneira ou de outra, porque é homicídio. O dolo eventual gera apenas acima de 6 anos. O homicídio culposo, nós falamos aí 1 ano e meio, 3 anos, né? Mas para os primários,
No caso, por exemplo, do dolo eventual, a punição de reclusão pode até nem existir, né, dependendo do entendimento do juiz. Mas o mais importante é que nós estamos dando uma resposta à sociedade. Agora caberá à nossa justiça fazer a dosagem da pena, né, porque não cabe a nós, senadores, condenar ninguém. A nossa proposta era investigar e dizer o que aconteceu na barragem para que a situação não ficasse mais uma vez com aquela sensação de impunidade. O Ministério Público de Minas Gerais tem uma força-tarefa também investigando o rompimento da barragem. O procurador do Estado esteve na CPI, né? E como é que foi a parceria entre a CPI e o Ministério Público de Minas? Porque esse resultado é encaminhado para o Ministério Público para que seja feita a denúncia, não é isso? Olha, é uma boa pergunta. Eu preciso aqui fazer um elogio aos promotores de Minas Gerais, ao Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné, foi um grande colaborador. Preciso agradecer, em nome do Senado, à Polícia Federal, à Procuradoria da República, ao Tribunal de Contas da União, à Receita Federal, que todas disponibilizaram membros para que a gente pudesse trabalhar esse relatório. Aqui na própria casa, os consultores do Senado e a minha equipe, que trabalhou incessantemente nesse resultado. E nós lá em Minas Gerais, agora, nós vamos entregar à Força Tarefa o resultado da nossa investigação. Posso adiantar que boa parte, inclusive, do que nós já colhemos aqui, já foi entregue e está embasando o inquérito da Polícia Federal. Houve troca de informações, né, senador? Nós recebemos 15 mil páginas de provas compartilhadas. 15 mil foram analisadas, fora as horas de filmagem nas quais nós podemos observar toda a movimentação no entorno da barragem. Então, esse trabalho conjunto, ele foi muito importante no resultado final do nosso relatório. O relatório, ele recomenda a aprovação de projetos que podem prevenir novas tragédias similares, né? O que muda em relação à lei de crimes ambientais? O que o senhor acredita que deve mudar em relação à lei de crimes ambientais? É bom a gente deixar claro para as pessoas, eu sou muito objetivo, muito realista. Nós estamos fazendo propostas. Isso não significa que amanhã elas serão colocadas em validade. O que eu não posso fazer, e também a CPI não fez, é se omitir. Não há da nossa parte omissão em relação ao que precisa ser feito. Quais são os pontos principais? Vamos raciocinar. Fim das barragens de rejeito. Nossa paciência com barragens de rejeito esgotou. O brasileiro quer dormir em paz, o mineiro quer dormir em paz. Nós queremos a mineração, mas não queremos a mineração fazendo barragens gigantescas de 85 metros e as pessoas sendo acordadas de madrugada com sirene para sair de casa. Então, nós propomos o fim das barragens de rejeito e as que existem com 10 anos totalmente esvaziadas. Nós propomos que uma pessoa que seja retirada de casa por problema de barragem depois de 30 dias tenha direito à indenização, se ela quiser, da propriedade. Ou seja, ela não vai ficar lá como estão os moradores de Barão de Cocais, 2, 3, 4 meses à espera do rompimento da barragem. Morando em hotel, de aluguel, essas pessoas têm casa. Essas pessoas têm um lugar delas. Isso gera danos psicológicos irreversíveis nas crianças, nos idosos. Em março, né? Pois é. Então, tirou 30 dias, as pessoas têm direito à indenização, têm que pagar para elas recomeçarem a vida delas. São pontos importantes. A questão dos crimes ambientais. Nós estamos começando a definir claramente multas de 1 bilhão, multa. Porque a gente fala muitas vezes indenização e multa de até 10, mas cada multa poderá chegar a 1 bilhão de reais. Nós temos 63 tipos de multas diferentes. Então, por aí, a gente já dá ao ente fiscalizador a possibilidade de agir com muita firmeza em várias questões. Nós estamos trabalhando com o princípio também do chamado ecocídio. O que é isso? A morte dos animais. Porque eles são tratados como coisa. São tratados como parte de terra, de lama. E, na verdade, nós temos uma fauna que é parte da vida. E nossa legislação hoje, cada dia que passa, protege mais os animais, porque é um conjunto. Como é que nós vamos sobreviver se essa natureza não tiver essa junção, né, todo esse grupo? E nós estamos buscando essa criminalização. Outra coisa que eu considero muito importante, chamar a atenção sobre a pouca tributação, ou seja, a mineração paga pouco imposto no Brasil. 3,5% de CEFEM, Contribuição Financeira de Exploração Mineral, é pouco diante do estrago que eles deixam para trás. Porque você leva a riqueza embora e deixa o buraco.
Na maioria das vezes, as comunidades ficam empobrecidas, as cidades incham, ficam cheias, vem muita gente atrás da mineração. Você tem estradas que ficam estragadas, você tem uma cidade que perde uma estrutura completa quando acaba o minério. Nós precisamos começar a pensar que parte dessa riqueza tem que ser deixada para trás para poder gerar um bem-estar maior para a população. O que nós propusemos? Nós estamos propondo trazer para a mineração um conceito que já existe na lei do royalties do petróleo. Chama-se contribuição especial. O que é isso? Quanto mais rica for a jazida, mais ela paga. Porque nós temos mineradoras que trabalham com minério de baixa qualidade. Se você tributar da mesma maneira que uma jazida muito rica, está sendo injusto. Então, a Receita Federal, inclusive, foi quem colaborou conosco nesse sentido. Nós estamos propondo essa contribuição especial. Então, até 40% do lucro líquido. Jazidas como Carajás, jazidas como as novas do Pará, que é a nova fronteira do minério, contribuiriam muito mais para o bem-estar nosso do que contribuíram as jazidas de Minas que já estão no final. Senador, muito obrigada pela entrevista. Um prazer. A gente conversou com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.